Venezuela e Maduro. Esse vídeo é um vídeo bem rápido, mas, cara, vamos falar e conversar um pouco sobre essas reflexões, né? A respeito da Venezuela e do Maduro. Eu tenho alguns livros aqui de política e tal. Recentemente eu tô lendo esse livro aqui, né? Vocês vão achar um pouco estranho de repente, mas enfim. É o Príncipe de Maquiavel. É um clássico, né? Eu ainda não tinha terminado de ler ele. Eu já li uma coletânea de livros de filosofia, que basicamente era um resumo geral de todas as filosofias, então acaba incluindo o Maquiavel e tal. Mas eu bem me impressionei bastante. Porque no livro vai falar sobre como que ele enxergava a sabedoria e os conhecimentos. E ele compartilha comigo a visão a respeito mesmo, de repente, dos livros. Porque os livros nos permitem um privilégio muito grande. A pessoa viveu 70 anos para escrever aquele livro e passou por muitas experiências amargas e você está recebendo tudo aquilo sem precisar sofrer. É basicamente só adquirir aquele conhecimento e anexar a sua vida. É como se você ganhasse mais anos de vida. Você pega aqueles 70 anos de vida que a pessoa viveu para adquirir aquele conhecimento e você economiza. E o Maquiavel ele fala sobre isso, né? Sobre essa grande riqueza. E eu percebo que essa sabedoria, esse conhecimento é uma coisa que a gente devia buscar mais, de refletir a respeito das coisas, armazenar e ver o que dá certo, o que não dá certo e sermos pessoas que busquem conservar essas verdades, essas coisas que deram certo. Porque aquilo que é bom e funciona é muito mais trabalhoso de ser construído do que de ser destruído. Para você destruir é fácil. 70 anos de experiência é difícil. Você sofre, você aprende muitas coisas para no fim conseguir adquirir aquele conhecimento. Mas você morrer, você perder a sua vida, ser destruído, isso acontece em segundos. Então, a gente deve aprender com a humanidade, com a história da humanidade, e ver tudo aquilo que aconteceu e deu certo. A gente consegue enxergar claramente que na Venezuela o que acontece é uma ditadura. A gente tem os históricos do Maduro passando por cima de pessoas com caminhões, né? Não ele diretamente, mas ele dando ordens, né? Os soldados cumprindo as ordens dele, né? Então, não é o tipo de postura que deveria existir qualquer tipo de energia em buscar defender. E justamente isso é um ponto importante de nós analisarmos e de buscarmos fazer diferente. Então, a grande reflexão que nós temos para hoje é: se todo mundo está comemorando, se todos os venezuelanos estão comemorando, por que ainda existe pessoas que estão reclamando, que estão dizendo como se fosse algo ruim? Isso não faz o menor sentido e você precisa concordar comigo isso. Se as pessoas que estavam lá sofrendo e demonstram isso através de vários vídeos, por que você que não estava lá está questionando? Não, é uma pergunta sincera. Eu estou conversando com você de boa, como que eu conversaria com um amigo, justamente para que você tenha esse ambiente seguro, até mesmo para perguntar no comentário, ou para falar nos comentários, o porquê você está questionando isso de uma forma tão negativa, enxergando de uma forma tão negativa, porque talvez aquilo que você está defendendo com tantas unhas, com tanta garra, não é nem sequer um pensamento seu. Não é nem sequer, sabe, um senso comum, muitas das vezes, mas é uma falácia ou um senso comum empregado em você. É como a alegoria da caverna, é como as sombras. Você talvez, de tanto ter contato com as sombras, você ainda não conseguiu ter a oportunidade de sair da caverna e enxergar o mundo como ele é. E tudo bem. A gente vai ver nas escrituras, que eu sou cristão e tal. Lâmpada para meus pés, né, já que eu tô falando de escrituras, é a tua palavra, né? Os salmos, né? Então é um passo de cada vez. Show. Uma lâmpada, ela ilumina só um passo de cada vez, não iluminava o quarto inteiro. Da mesma forma, a pessoa, quando ela
estava na caverna, ela não consegue enxergar tudo de uma vez. Ela é tanta luz que ela fica cega, vai dizer, né, na alegoria e tal. Então ela precisa, aos poucos, gradualmente, ir se acostumando com a luz e as verdades. E a verdade é que o mundo, ele é duro, ele é ruim, e muitas vezes ele é cinza. E talvez, na sua tentativa de querer que aquelas sombras fossem reais, você começa a enxergar o mundo com óticas não verdadeiras. Você começa a enxergar o mundo esquecendo como ele de fato é. E isso faz com que você não consiga perceber o absurdo que muitas vezes é defender a Venezuela e o Maduro, no lugar de apoiar e falar, finalmente alguém teve coragem de ir lá, porque todas as instituições internacionais aparentemente são ou passivas, ou omissas, ou cúmplices de todas essas barbaridades, porque já foram impregnadas, já tem muitas pessoas infiltradas, ligadas até mesmo a ditaduras e barbaridades. A gente pode perceber que até mesmo a ONU ela é formada por países que são ditaduras, por países que os líderes simplesmente mandam matar seus opositores políticos. Então, sabe, na tentativa de manter um diálogo, a gente deixou frutas podres, digamos assim, perto das frutas boas. E aos poucos as frutas boas não foram apodrecendo em si, mas elas pararam de se tornar um ambiente agradável para que atrair outras frutas boas. E aos poucos as frutas podres se multiplicaram muito mais rapidamente e assumiram esses locais de influência. Então fica aí até a reflexão. Eu vou gravar um outro vídeo a respeito, né, da esquerda e da direita, e você é o meu convidado para isso, mas o ponto é que a gente não pode esquecer isso, de que a gente precisa enxergar o mundo como ele verdadeiramente é. Sabe que essa questão que eu falei é muito mais difícil construir do que destruir? Isso é um princípio do conservadorismo. E no futuro nós vamos discutir um pouco mais sobre isso. Nesse canal aqui eu compartilho minhas ideias, minhas reflexões, meus pontos de vista a respeito das coisas e o resumo, né, de muitas leituras e estudos que eu fiz ao longo da minha vida. E um dos gêneros que eu mais li foi sobre política. Então, esse canal vai falar bastante sobre política também, mas também vai falar sobre outros assuntos. Então, se você gosta de política, de economia, de filosofia, de reflexões, um pouco de Bíblia eu falo mais no meu outro canal, meu canal principal, mas você pode falar aqui e pode deixar um comentário aí embaixo de ideias, de sugestões de vídeos e eu vou discutir com você. Para você que quer me conhecer um pouco mais, não sabe quem eu sou o Leandro, eu sou também conhecido como Matias, eu sou um jovem cristão conservador e sou universitário de uma federal em São Paulo, no curso de exatas. Bem, essa é a minha apresentação breve, caso você tenha curiosidade. E se você quiser mais curiosidades, eu faço um quiz de curiosidades aí quando a gente bater um certo número de inscritos aí. Então, manda aí para os seus amigos aí que vão gostar desse vídeo. E mande para aquele seu amigo que precisa parar alguns minutinhos só para refletir aqui durante essa conversa amigável a respeito de o que ele acredita a respeito da Venezuela é realmente certo ou se ele tem coragem de dizer que ele não está sendo influenciado por terceiros naquilo que ele pensa. Enfim, um abraço, fiquem com Deus e esse é uma sequência de vídeos que nós teremos daqui para frente.